Olá, esse trabalho foi realizado pelos grupos 125 e 127, que é composto por Alicia Grau, Amanda Sarati, Ana Júlia Grotti, Andressa Cruciol, Brenda Cassiano, Camila Regina, Catarina Ferraz. Olá, esse trabalho foi realizado pelos grupos 125 e 127, que é composto por Alicia Grau, Amanda Sarati, Ana Júlia Grotti, Andressa Cruciol, Brenda Cassiano, Camila Regina, Catarina Ferraz, Daniela Malta, Júlia Fernandes, Marcela Pontes, Nicole Beatriz e Nina Gimenez. Nós vamos falar sobre a mortalidade materna no Brasil. E para introduzir, nós trouxemos a definição de mortalidade materna pela Organização Mundial da Saúde, que define como a morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término desta, independente da duração ou localização da gravidez, devido a qualquer causa que esteja relacionada ou agravada pela gravidez, ou por medidas que estejam relacionadas com a gestação. Não depende de causas acidentais ou incidentais. A mortalidade materna é um indicador importante da qualidade de vida da população porque está relacionado com 92% dos casos de morte evitável, sendo assim uma violação dos direitos humanos das mulheres. 9 em cada 10 dessas mortes, elas poderiam ter sido evitadas por meio de um atendimento de qualidade, acesso à contracepção, redução das desigualdades no acesso aos cuidados. No próximo slide, aqui, a gente vai trazer um pouquinho algumas das principais causas de mortalidade materna, sendo a hemorragia no pós-parto uma das maiores causas de mortalidade na região das Américas. Por conta disso, a Organização Pan-Americana, junto com a Organização Mundial da Saúde, lançou em 2014 a estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia, tendo como objetivo mobilizar os governos, a sociedade civil e as comunidades em lugares onde a hemorragia obstétrica é a principal causa das mortes maternas, levando em consideração o fortalecimento dos serviços de saúde, a eliminação das barreiras ao acesso, o treinamento de pessoas para lidar com a hemorragia obstétrica e a garantia da disponibilidade de medicamentos essenciais e sangue seguro para transfusão. Esse projeto chegou no Brasil em 2015, com a parceria do Ministério da Saúde. Dando continuidade à temática, foi possível quantificar, por meio de estudos científicos, a mortalidade materna de mulheres em idade fértil por região. Pode-se afirmar que no território nacional houve uma queda significativa de mortes maternas, uma vez que em 2019 o número foi de 62.683, já em 2003, 24.338. Logicamente, essa diminuição acompanha as regiões brasileiras e também deve ser levada em consideração a densidade demográfica de cada uma delas. Além da divisão por região demográfica, foi analisada a mortalidade materna por idade e observa-se maior frequência em mulheres de 40 a 49 anos. Em 2023, chegou em 12.629. Com um total de 24.338 mortes maternas em 2023, na faixa etária de 10 a 49 anos. Ademais, a raça, a cor, também foi alvo do estudo, com um resultado alarmante para as pardas, com 11.407 mortes. Em contrapartida, as amarelas, apenas com 82 mortes maternas. Com relação ao indicador, foi conclusivo que a morte em idade fértil por causa presumível alcançou 4.963 mulheres no ano de 2023 e sem causa presumível 19.375 mortes. As causas da morte materna podem ser obstétricas diretas ou indiretas. Sobre as diretas, no Brasil houveram 313 em ambiente hospitalar e aqui no Centro-Oeste 30 mortes maternas no mesmo ambiente. O Nordeste apresenta um número alto de mortes maternas de causas obstétricas diretas, com 115 óbitos no total. Ao cruzar os dados das causas diretas com os anos, pode-se certificar que, de 2019 para 2023, ocorreu uma significativa melhora, com uma diminuição de 698 mortes. Quando se trata das causas diretas, com as raças, é nítida a amarela com o número de 0 mortes. E a parda permanece com os maiores índices, 106 em 2019 e 33 em 2023. Por indicador com relação aos anos, a hipertensão permanece como causa de maior frequência, seja em 2019, com 317 óbitos, seja em 2023, com 99 óbitos. Já a idade prevalente por causas obstétricas diretas é a faixa etária de 30 a 39 anos, com 148 mortes, diferente da faixa etária, que era de 40 a 49, a maior frequência em 2023.
Agora, um pouco sobre a mortalidade materna por causas obstétricas indiretas em 2023. É possível destacar a localidade hospitalar em primeiro lugar, com 144 óbitos em âmbito nacional, contra 3 em domicílio. Porém, é importante salientar que os partos em domicílio são minoria com relação à frequência no Brasil. Logo, o menor número já é o esperado. Continuando com a análise das causas indiretas por localidade, o Sudeste disparou com 704 mortes em 2021. Muito desse pico está relacionado à pandemia do Covid-19, a qual chegou no Brasil em 2020. Essa consequência do vírus também é vista quando analisado o Brasil como um todo, com 1.939 mortes em 2021 e em 2023 com 123 mortes até o exato momento. Da mesma forma que foi feito com cor, raça nas causas diretas, agora é a vez das indiretas. Mas em ambas, a cor parda é a mais alarmante, com 918 óbitos em 2021 e 61 óbitos em 2023. Novamente, as mulheres amarelas atingiram o zero na taxa da mortalidade materna. Agora, com relação aos indicadores, em 2023, há 336 mortes por causas indiretas. Nenhuma morte por AIDS, seja em 2021, seja em 2023. Mas apresenta 336 mortes indiretas totais. Com relação ao grupo etário, mulheres de 30 a 39 anos são mais frequentes, com 48 óbitos, porém com uma diferença pequena com relação às mulheres de 20 a 29 anos, apenas 5 mortes de diferença. Esses são os dados quantitativos de mortes maternas no Brasil, por região, por faixa etária, por raça-cor, por indicadores, seja eles diretos, seja eles indiretos, mas todos evidenciam uma necessidade de assistência em nossa nação. Meu nome é Brenda, agora eu vou falar um pouco sobre a mortalidade materna nos tempos de pandemia com Covid, né? Primeiramente, eu queria ressaltar que o Brasil ele fez um compromisso, né, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que foi de reduzir até 2030 a razão de mortalidade materna para, no máximo, 30 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. E a pandemia atrapalhou bastante, né, esse objetivo, como a gente vai ver. Também queria ressaltar uma coisa fisiológica da gravidez, né? A gestante, pelo estado de gravidez, ela já tem imunidade mais baixa e já tem algumas alterações fisiológicas de respiração, de função pulmonar, de cardiológica, que faz ela ficar mais suscetível a pegar doenças que acometem os pulmões, como é o caso da Covid. Pode passar o slide. Relação do Covid com a mortalidade materna. Então, aqui a gente trouxe o dado de que, em 2021, houveram 110 mortes de mães a cada 100 mil nascidos vivos. E essa foi a mesma taxa que a gente teve em 1998. Então, um retrocesso aí de 25 anos. E se a gente comparar também com a nossa meta que a gente tinha para 2030, que já estava batendo na nossa porta, né, de 30 mortes a cada 100 mil nascidos vivos, isso aqui é uma coisa realmente absurda. E aí a gente botou aqui que a pandemia não justifica a dimensão do retrocesso. Porque a pandemia ela pode ajudar até a explicar esses dados alarmantes, mas ela jamais vai poder ser uma justificativa para esse retrocesso tão catastrófico. Porque muitas vidas foram perdidas e a gente tem sim que dar uma atenção extrema para essa problemática e não ficar empurrando para baixo do tapete dizendo, mas é porque a gente estava na pandemia e não dá atenção para isso. Isso não pode acontecer em qualquer situação que a gente esteja, a gente tem que dar atenção para isso, porque esse aumento foi muito, muito significante. E uma das possíveis explicações que a pandemia pode dar para esse aumento assim, surreal de mortes maternas foi o resultado das interrupções da assistência primária, o atraso vacinal e a demora de reconhecer as gestantes como um grupo de alto risco. Então, o que acontece com as gestantes foi o mesmo que aconteceu com muitos de nós, né, que vivemos na pandemia, foi o medo mesmo de ir, né, aos hospitais. Então, teve muito esse medo disseminado entre a população, com as grávidas ainda mais, porque elas já têm a imunidade mais debilitada. Então, muitas grávidas não buscaram o atendimento. Muitas grávidas pararam tratamentos que elas já faziam para comunidades prévias, então isso também ajudou, assim, contribuiu bastante. E a vacina também demorou muito para chegar para as gestantes, porque não se sabia muito bem como ela ia reagir
no organismo de uma gestante, né? Então, todos esses fatores são das explicações que a pandemia pode dar, mas novamente, não é uma justificativa, a gente tem sim que dar atenção para isso e tratar ele com muita, muita seriedade. Pode passar o slide. Aqui a gente botou, né, que então o aumento do número total de mortes maternas foi de 77% entre 2019 e 2021. E, de novo, com esse aumento a gente vê claramente que a pandemia teve muito impacto no sistema de saúde sexual e reprodutiva. Em 2019, a razão de mortalidade materna brasileira já era considerada muito alta, porque o país sempre teve um pouco de dificuldade nessa área. Já tinha várias fragilidades na atenção obstétrica, e então quando veio a pandemia, que aumentou o número de gestantes, né, e puérperas precisando de uma internação em unidade de terapia intensiva, para geração de alto risco, e atenção especializada nas gestantes, né, essa fragilidade que já existia se tornou muito mais evidente. Então, a gente botou aqui, né, pela quantidade de unidades de terapia intensiva preparadas para os cuidados com a gestante e falta de profissionais capacitados. Então, novamente, aqui o dado, né, dessa sobrecarga no sistema de saúde, em conjunto com a alta transmissibilidade do vírus, né, que afetou bastante a assistência à mulher, por receio de sair de casa e pelos profissionais que também estavam sobrecarregados, né? E isso levou realmente a um aumento de mortes maternas, também por outras causas, não só a Covid, mas com hipertensão, infecções prévias e falta mesmo do acompanhamento dessa gestante e dessa puérpera. Um dado interessante que a gente achou é que a maioria das mortes por Covid mesmo, a mortalidade materna por Covid, aconteceram no pós-parto. E o artigo que a gente leu estava explicando que isso podia ocorrer pela queda da imunidade no puerpério, a maior queda ainda no puerpério, né, que facilitou o contágio com a Covid e complicações por essa doença. Bom, e a partir do momento que a gente tem toda essa compreensão das causas, acesso aos dados e a todo o contexto da mortalidade materna, como que nós, como sociedade e serviço de saúde, podemos contribuir para a redução desses dados e desse cenário? Bom, a grande chave para a redução da morte materna e perinatal, lembrando que a morte materna ainda é considerada ali 42 dias após o parto, já que seria uma complicação desse segmento, é o pré-natal bem feito. E isso pode ser muito facilmente identificado a partir do momento que a gente para refletir sobre as principais causas. Então, uma infecção, um quadro de infecção, por exemplo, ele vai ser identificado no pré-natal, tanto no pedido de sorologia, de exames, na indicação de vacina, no exame físico, de diversas formas a gente pode fazer essa identificação e esse controle, esse tratamento, as orientações corretas. Um quadro de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, por exemplo, pode ser facilmente ali identificado no primeiro trimestre e que tem complicações gravíssimas que podem ser evitadas com, por exemplo, a administração de aspirina. Então, a indicação correta das medicações, as orientações gerais para a gestante. Então, a gente tem que lembrar que na medicina, especialmente no Brasil, mas na medicina como um todo, a gente está lidando com contextos socioeconômicos diversos, com práticas culturais diversas, e que aqui no pré-natal a gente vai fazer uma mudança, muitas vezes, de comportamentos de risco. A gente vai fazer essa identificação e esse controle. Então, a gente tem que tratar realmente essa questão das práticas culturais e das orientações, e, inclusive, a orientação em relação ao acompanhamento perinatal. Então, o termo pré-natal, muitas vezes, dá a ideia de que após o parto, agora o cuidado é especificamente pediátrico. E não, a gente ainda está lidando com o contexto de morte materna. E o quanto que isso é ali a chave para a medicina. Muitas vezes o pré-natal vai estar sendo realizado na UBS e é também do interesse do médico da família, de um médico generalista, que ele seja muito competente na realização do pré-natal. E aqui no Brasil a gente trouxe uma medida de prevenção específica, é o projeto Zero Morte Materna por Hemorragia, que é muito interessante. Ele lida tanto com essa relação governo-sociedade, de forma que a gente tenha um pré-natal mais forte, o fortalecimento do serviço de saúde no geral, não só em relação ao pré-natal, mas a administração das complicações. Em relação à eliminação das barreiras de acesso, então pré-natal de qualidade e de fácil acesso, e algo que eu acho muito interessante é esse treinamento em relação à hemorragia obstétrica. Então, até mesmo dentro da faculdade de medicina, o quanto é diferente a gente lidar com uma sutura ginecológica e obstétrica, essas complicações, essas emergências obstétricas, e a gente ter mais treinamento e a garantia dos medicamentos e do sangue. Inclusive, a gente não para tanto para pensar que o sangue, a complicação não é só em relação ao contato mãe e bebê, fator RH, e por aí vai. A gente também tem que pensar nessa questão da necessidade de transfusão, já que a hemorragia ainda é um problema que a gente enfrenta
como grande causa. E esse projeto já está em outros países e está agora no Brasil. E lembrando sempre que o indicador de morte materna deveria ser 0 e que a gente, como médicos, tem a obrigação de contribuir com o avanço dessa conquista mesmo desse dado.